na segunda parte, agora vamos fazer uma introdução para a função exponencial. Vamos começar a abordar o tema da função exponencial, o que ela é. Então, um exemplo que muita gente pode ver em algumas notícias, né, que está falando que algo teve um crescimento exponencial. O que significa esse crescimento exponencial? Veja que está aqui na notícia. Temos essa, crescido exponencialmente, né? O mercado cresceu exponencialmente. Mas o que significa esse crescer exponencialmente? Eu coloco uma coisa aqui interessante, que o setor ele dobra de tamanho. A cada ano o setor dobra de tamanho. Então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um drone hoje, né? Esse ano foi vendido um drone. Ano que vem vai dobrar. Então nós vamos vender 2 drones. No próximo ano vai dobrar. Nós não vamos vender só mais 2. Nós vamos vender 4. E aí no próximo ano isso vai aumentando. Mais ou menos nessa ideia aqui. Então, no primeiro ano nós temos 1. No segundo ano. Então, no primeiro ano aqui, comecei hoje, né? Primeiro ano. No segundo ano, veja que nós já vamos ter 2. Agora, no terceiro ano, veja que eu vou passar de 2, já vou para 1, 2, 3, 4. E por fim, quando eu chegar lá no quarto ano, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vou ter 8 drones. Terceiro ano nós temos. Primeiro ano nós temos 1, né? No ano 0, nós temos 1. No primeiro ano, então, a gente vai começar a contar. Nós vamos ter 2. Aí no próximo, nós vamos ter 4. E no final, a gente já vai ter 8. Veja que ela está começando a crescer mais rápido. Então, isso é crescer exponencialmente. É ter um crescimento rápido. É algo avançar, em determinado momento, começar a avançar rapidamente. Tá? Então, como é que é? O que é essa função exponencial? Como é que a gente pode definir a nossa função exponencial? Veja o seguinte, a nossa função exponencial ela vai ser dessa forma aqui. F de x igual a na x, tá? Bom, quem é o a? O a é a base. Então, o nosso a é a base dessa função exponencial. Quais são os valores que nós podemos colocar para o a? Ele tem que ser um número maior do que 0. Bom, então, o nosso a tem que ser um número maior que 0 e também diferente de 1. Então, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, eu não posso colocar qualquer número na minha base. Nem todo número vai poder ser nossa base. Eu não posso botar menos 1, por exemplo. Eu não posso botar o 1. Então, tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. E aí aqui nós temos alguns exemplos de função exponencial. 3 na x, 120 vezes 2 na x. Então, esse 120 aqui, nós vamos ver que ele é um valor inicial da nossa função. A gente vai falar um pouquinho mais dele para frente. Com 4 na x, 0,9 na x, 10 na x e 5 elevado na x. Veja que todos esses satisfazem as condições para ser uma função exponencial que a gente colocou acima. A base. Está aqui a nossa base, né? Que seria o 13, por exemplo. A nossa base ela é maior que 1 e diferente, maior que 0 e diferente de 1. Mesma coisa aqui, maior que 0 e diferente de 1. Então, como é que vai ser essa nossa função exponencial? Veja o seguinte, essa função exponencial, nós vamos falar da imagem dela, veja que ela não vai produzir, então quando tiver f de x igual a na x, ela não vai produzir nenhum número negativo. Nós não vamos ter número abaixo do eixo x. Então, nós não vamos ter uma imagem negativa. Porque a gente não vai conseguir nem elevar um número, né? A nossa base, como ela vai ser maior que 0, a gente não consegue elevar ela a qualquer que seja o expoente e transformar a nossa base em um número negativo. Então, por isso, nós não vamos ter nenhum número negativo.
Com isso, a nossa imagem vai ser o quê? Vai ser um número real. Então, ó, eu posso pegar qualquer número real para ser meu expoente, mas ele vai resultar o quê? A minha imagem vai ser um número real. Então, a minha imagem é um número real diferente de zero, que é esse asterisco que está aqui em cima, e positivo. Então, diferente de zero e positivo. Isso vai resultar a nossa função exponencial da forma f de x igual a x. Tá? Então, a imagem ela vai estar toda acima do eixo x, certo? Toda acima do eixo x. Ela pode ser zero? Aqui, pelo que a gente viu, ele está dizendo aqui que não pode ser zero. Ela não pode ser zero. Então, a minha função exponencial da forma f de x igual a x, ela não vai ser zero. Por quê? Porque apesar de eu posso pegar qualquer base, mesmo que eu eleve, vamos supor, 1/2 a 1 milhão, vai ser algo muito próximo de zero. Mas não vai ser zero. Vai existir um número lá que não é zero. Então a gente vai dizer que quando eu vou elevar, se nós botar esse expoente para o infinito, no caso de uma base que seja um número fracionário, né, que seja entre 0 e 1, ele vai produzir um número muito próximo de zero, e à medida que eu vou aumentando esse expoente, ele vai tendendo a zero, vai se aproximando de zero, mas ele não irá encostar no eixo x, ou seja, aqui ele não encosta no eixo x, sempre vai ficar um pouquinho distante, por menor que seja essa distância, né? Claro que se a gente usa aqui um software, alguma coisa, ele vai encostar, porque também é uma limitação dele, e a gente está fazendo uma linha para poder visualizar esse gráfico. Bom, algumas aplicações que a gente pode ter da nossa função exponencial. Crescimento de populações, juros compostos, que é muito comum, né, ser aplicado. O crescimento de populações, aqui a gente fala principalmente de problemas que envolvem bactérias, né, populações de bactérias. Rendimento de uma floresta, desintegração de substâncias radioativas ou os problemas que vai envolver meia-vida, tanto de substâncias radioativas quanto de outros componentes, né? Um exemplo de carbono também, que acontece isso. Medição de terremotos, tá? Energia liberada por um terremoto. Em tomografia computadorizada aparecem essas aplicações da função exponencial. Então, nessa aula a gente visualizou aqui o que é uma função exponencial, a forma como ela é, o domínio e imagem, e aí mais para frente nós vamos falar agora no próximo vídeo a respeito das propriedades da função exponencial.